Vai começar agora o Lavecast. Você achou que a gente não ia falar sobre vacina? Achou errado, querido ouvinte. Estamos começando mais um Lavecast, o podcast da Lavivete. E hoje o tema será Fake News e o protocolo vacinal dos animais domésticos. Oi, gente, tudo certo? Meu nome é Cosme, eu sou também um dos integrantes da Lavivete. Obrigado por estarem acompanhando mais um episódio do nosso podcast. Hoje, trouxemos um assunto super importante, que se mostra presente não só no meio dos médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, mas também na sociedade como um todo. Vamos falar sobre o protocolo vacinal dos animais domésticos e as fake news que rodeiam esse tema. Olá, meu nome é Gabriela, também sou integrante da Lavivete e agradeço vocês por estarem conosco em mais um episódio. Como sabemos, a vacinação dos animais domésticos é de extrema importância, porém, ainda há muitas dúvidas e fake news circulando sobre esse tema, o que acaba dificultando o protocolo vacinal seja feito de forma correta em muitos animais. Isso é bem verdade. Como esse assunto que está em nosso cotidiano o tempo todo, a gente recebe fake news pelos celulares, pelas redes sociais em geral, achamos que seria bacana procurarmos saber quais as dúvidas dos nossos principais ouvintes, dos nossos ouvintes em geral, costumam ter, e quais essas afirmações falsas elas costumam escutar sobre isso. Exatamente. Então, a partir disso, a gente optou por fazer um questionário simples no Google Forms com o objetivo de coletar essas informações. A gente divulgou esse questionário e, a partir disso, selecionamos tópicos interessantes para discutir aqui hoje no episódio. Para começar, trouxemos uma dúvida que acredito que seja muito comum entre os tutores dos nossos amados bichinhos de estimação. Então a gente vai lá para a primeira. Quais são as vacinas que os cães e os gatos devem tomar periodicamente? E já que tem uma relação com a outra pergunta também que trouxemos aqui, a dúvida é: qual é a vacina que alguns filhotes recebem com 30 dias de idade? Realmente, essa é uma pergunta que é muito comum e eu já ouvi várias vezes de tutores. Antes de falarmos das vacinas, é importante deixar bem claro sobre as vacinas essenciais e não essenciais. Então preste atenção. As vacinas essenciais, elas são seguras, assim como as não essenciais. Mas as vacinas essenciais, elas são aplicadas de forma regular em todos os animais. Então, é recomendado aplicar as vacinas em todos os animais. Enquanto que as não essenciais, elas são aplicadas somente em alguns animais. Mas e aí, como é que a gente sabe quais devem ser aplicadas e quais são as essenciais e quais são as não essenciais? Então, elas devem ser aplicadas nos animais a depender do risco que eles estão expostos a determinados patógenos. Então, um exemplo: se o animal fica em canis durante o período de férias, ou o animal está em uma região endêmica para determinada doença, é muito importante a aplicação dessas vacinas. Então o médico veterinário deve estar bem atento a isso. E lembrando, as vacinas devem ser iniciadas entre a sexta e a oitava semana de vida dos filhotes, na faixa dos 45 dias de vida para os cães e os gatos entre 45 e 60 dias. As vacinas aplicadas para cães e gatos são diferentes. A primeira vacina deve ser aplicada em cães é a V8 ou a V10. Mas qual a diferença entre as duas? Entre a V8 e a V10? Essa é uma dúvida interessante. O V8 auxilia na proteção da sinomose, hepatite infecciosa canina, parainfluenza, parvovirose, coronavirose e leptospirose, sorovirus canícola e icterohemorragia. A V10 protege contra todas essas doenças, mas apresenta proteção contra outras cepas de leptospirose, a gripe tifosa e pomona. Essa vacina deve ser aplicada em 3 doses, com um intervalo de 2 a 3 semanas para que a proteção seja completa, além do reforço após o animal completar 12 meses. E aí, outra vacina que é muito essencial, que a gente não pode deixar de falar, é a vacina da raiva. Então, diferente da V8 e a V10, a vacina antirrábica ela vai ser uma dose única e deve ser dada ao animal entre 120 dias aos 150 dias de vida, sendo fundamental o reforço anual. Então eu só preciso vacinar meu pet com essas 2 vacinas? É só isso mesmo? Então, claro que não. Existem diversas outras vacinas, como vacinas para giardia, leishmaniose, traqueobronquite infecciosa canina, que é a mais conhecida como tosse dos canis, mas como dissemos, existem critérios que devem ser avaliados pelo médico veterinário para a recomendação dessas vacinas não essenciais. É muito importante saber disso, pois aqui no meu bairro, por exemplo, quando falam de vacinação, o pessoal pensa somente na vacina da raiva. E para gatos, o que devemos recomendar? Então, para gatos, o sistema também é um pouco parecido. Existem tipos de vacinas iniciais também para felinos. Então, existe a tríplice, que é conhecida como V3, existe a quádrupla, que é conhecida como V4, e a quíntupla felina, que é a V5. A tríplice felina
auxiliando nessa prevenção da rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia. Já a quádrupla apresenta, além de diferente da V3, a clamidiose. E a quíntupla, além da clamidiose, também tem a leucemia viral. Então, independente dessas vacinas polivalentes que forem utilizadas, a dose ela vai ser dividida em intervalos de 4 semanas, completando o ciclo total aos 120 dias de vida e o reforço aos 12 meses de idade. E é importante lembrar que, para os felinos que adotarem a quíntupla como escolha, precisa ser testado para FeLV antes. E a vacina da raiva também é essencial para os felinos, sendo utilizada nos períodos de 120 dias, assim como nos cães. Tem uma pergunta muito polêmica também dos tutores, né? Que mandaram no questionário da Lavivete. Eles perguntam: eu já tive um cachorrinho que após a vacinação, ele ficou super murchoxo, para baixo, febril. E aí, isso é normal? Pode acontecer sim, meu caro lavivetiano. Os animais, após vacinados, podem apresentar febre, mudança comportamental, distúrbios intestinais, como diarreia, vômito, dor no estômago, inflamação, inchaço ou vermelhidão no local da aplicação, mas isso vai depender da resposta de cada animal. Em muitos casos, o animal não vai apresentar nenhuma manifestação. Bom, dando continuidade aos questionamentos sobre o tema, vamos falar sobre uma que eu achei bem interessante, que fala sobre a insegurança em relação à vacina da leishmaniose. Por que essa vacina exige exame antes de tomar? Tem risco do cachorro pegar a doença através da vacina? Então, essa é uma pergunta muito, muito boa e muito frequente na rotina clínica. É importante avaliar o animal para o diagnóstico de leishmaniose antes da aplicação da vacina, pois se o animal estiver infectado, não faz sentido nenhum fazer a aplicação da vacina para prevenir o animal da infecção. E, além disso, a vacina ela não tem efeito curativo. Então, é recomendado, antes do teste sorológico nesses cães, para avaliar se o animal está infectado. E a vacina não tem risco de infectar, até porque são utilizados nessa vacina proteínas da leishmania. Então, não existe uma leishmania inativada ou atenuada, como ocorre em outras vacinas virais. E é bom deixar claro esses aspectos da vacina, pois escutamos muitas fake news diariamente como essa infecção. E chega a ser piada, né? Algumas coisas que escutamos. Já ouviu falar que a vacina ela é feita de células de fetos abortados? Menino, já ouvi sim, mas tem piores. Já ouvi até que as vacinas são parte de uma conspiração de Bill Gates para implantar microchips em seres humanos. Mas apesar da gente ficar rindo e fazendo piada disso, é importante desmistificar algumas fake news que circulam e que atualmente já vem afetando o mundo pet também, em que os tutores negam se vacinar os seus animais domésticos. Uma delas diz que as vacinas elas não são seguras. E isso não é verdade, isso é uma fake news. As vacinas elas são seguras e eficazes. Elas são desenvolvidas com base na necessidade de se proteger a população de doenças que são consideradas fatais e que provocam incapacitação. As vacinas elas salvam cerca de 3 milhões de pessoas por ano, ou 5 pessoas a cada minuto. Elas são responsáveis pelo aumento da nossa expectativa de vida e foram as principais responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil. Pois é uma importância realmente inquestionável. A varíola, ela matou cerca de 350 milhões de pessoas no século XX, e graças às vacinas nós conseguimos erradicar a varíola do planeta e não temos mais nenhum caso desde 1979. A paralisia infantil, sarampo, catapora, cachumba são dezenas de doenças que, se não fossem as vacinas, talvez não estivéssemos aqui ainda. Outra fake news que circula muito, até eu já recebi, é a que diz que existe uma adição de ferro-alumínio nas vacinas. As vacinas contêm um princípio ativo, que é o antígeno, que vai provocar a resposta imune do cão ou do gato, mas também possuem adjuvantes. Esses adjuvantes podem ser sais à base de alumínio, podem ser fosfato de alumínio, hidróxido de alumínio, ou também esses adjuvantes podem ser escaleno, polissorbato 80 e muitos outros. Esses adjuvantes eles vão ajudar na resposta imunológica. Existem também alguns conservantes, como a neomicina, que vai prevenir o crescimento de outros micro-organismos, como bactérias e fungos, e também esses adjuvantes eles vão ajudar na intensidade e na duração da resposta imune, permitindo assim que doses menores do antígeno sejam usadas e ajudam a aumentar a estabilidade das vacinas durante o armazenamento. Pois é, e uma fake news que foi a que mais trouxe impacto e levou à maior desinformação das pessoas foi a fake news relacionada com o autismo. A mentira de que vacinas causam autismo foi criada em 1998 pelo ex-médico britânico Andrew Wakefield, quando publicou um artigo nada científico na revista The Lancet, relacionando a vacina da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, com casos de autismo em crianças.
Posteriormente, foi comprovado que não havia absolutamente nenhuma evidência de que essas vacinas causem autismo e esse artigo foi retratado, despublicado. O estudo foi considerado totalmente antiético, repleto de informações falsas e o abominável Wakefield teve sua licença de médico cassada pelo governo. Mas a repercussão causou enorme estrago na saúde pública do Reino Unido, levando ao aumento no número de casos de sarampo e cachumba desde sua publicação. Aí teve início o famigerado e criminoso movimento anti-vacinas, que presta um enorme desserviço à saúde pública. Não se vacinar contra o sarampo pode levar à morte e a complicações muito graves do sistema nervoso central, causando encefalite. E assim, terminamos mais uma Lovecast. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente agradece muito os nossos ouvintes por acompanhar a nossa primeira temporada de podcast, mas ainda teremos surpresas para esse ano. Ansiosos? Nos vemos na próxima.